Boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, transmutados. Boa noite, boa noite, boa noite para quem vai chegando, boa noite para quem vai assistir essa live. Só lembrando que essa live ela vai ficar gravada no Instagram e depois eu vou subir essa live para o YouTube, que tem um canal no YouTube também, para ficar como material de pesquisa para quem gosta de pesquisar, pegar alguns cortes, enfim, e vai ser bem legal, vai ser uma live assim sensacional. Eu acho que estamos precisando de mais esclarecimentos sobre essas questões espirituais, questões de desencarne, questões de reencarnação. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre isso para sair dos velhos padrões, né, que foram impostos através de religiões, através de livros escritos numa época muito distante, o qual nós nos apegamos, né, geralmente pelo lado emocional. Né? Nós nos apegamos, nós nos deixamos, digamos assim, nos manipularem exatamente pelo nosso lado emocional. Então hoje nós vamos ter uma live, convidei o Cássio é um exímio conhecedor dessa área, e um cara paranormal aí, não gosto muito dessa palavra paranormal, mas é que o pessoal conhece por isso, né? Mas é uma pessoa que tem habilidades diferenciadas, sabe do que ele está falando, já passou por esses momentos também, hoje ele está em outro momento, então ele vai trazer o conhecimento dessas duas partes para a gente, assim como tantos, eu acredito que a gente já foi um desencarnado também, né, em alguma época, de tantas existências que a gente passou, né, e acredito sim que a gente teve o nosso desencarne também, por isso a gente traz tantas memórias de lugares onde a gente passa, a gente traz tantas memórias de pessoas que a gente acha que a gente conhece há um século, uma década. Então acredito que a gente já passou por esse processo, a gente não lembra de todos, digamos assim, não tem consciência de tudo que aconteceu em épocas passadas, e hoje nós vamos tirar o véu. Aquilo que dizem que a gente não pode saber, que a gente não pode trazer para a consciência, eu acho que é um erro isso, eu acho que é um erro não buscar o conhecimento, não tirar o véu, né? Porque você acaba sendo vítima de você mesmo por não buscar o conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Não vou me prolongar aqui, né? Porque hoje o assunto é muito interessante e a gente pode fazer perguntas, interagir com o Cássio aí, né? Que ele vai trazer todo esse conhecimento aí. Então, boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão e vamos rolar a bola, né? O Cássio já está aqui. Boa noite, Bárbara, boa noite, Vera, boa noite, Janine, boa noite, Luciano, boa noite a todos transmutados. Boa noite, Cássio, tudo show, tudo incrível, tudo maravilhoso, eu não tô te vendo. Não está me vendo? Não, pois não tô te vendo. Como será que eu ajusto isso? Será que deu um bug no... Mas enfim, cara, o pessoal acho que tá te vendo. Eu acredito que às vezes dá esses bugs aí no aplicativo, mas eu acredito que o pessoal esteja vendo. Então, se o pessoal estiver vendo, nós dois... Você tá me vendo? Eu tô te vendo perfeitamente. Tá tudo certinho. Então e a Janine tá colocando aqui, ela abriu no celular dela. A Janine não, abriu deve ser o celular dela, celular, então, que tá com problema aí. Pois é, acho que... Mas não tem problema. Se você tá coisa das realidades paralelas. Eu acho que sim, né? Nós estamos num labirinto, como é que se chama? Labirinto sensorial. Eu não te vejo, mas eu ouço a sua voz. Exato, é tipo assim, eu tô no astral e você tá tendo uma canalização. E você escuta e vai psicografando, por favor.
Ah, que beleza, hein? Então, o assunto, ele é um assunto muito leve, eu gosto disso, gosto como o Cássio lida com o assunto, é muito bom. O assunto, ele é para ser leve, assim, é para ser com alegria. Quando você fala em desencarne, geralmente, algumas pessoas sentem tristeza daqueles que partiram, enfim, e não fazem ideia como elas podem estar basicamente do lado ali, né? Que basta Sim, um pensamento, né, uma frequência mais alta para atingir objetivo de comunicação, né? sim. Mas isso tudo é trabalho, é desenvolvimento. Cássio, e essa tua trajetória, Cássio? Eu vou deixar você se apresentar, tu fala da tua trajetória, aí para o pessoal te conhecer também, e vamos rolar a bola, porque hoje nós temos até 5 da manhã, Cássio. Beleza. Obrigado pelo convite, Marco Pavão. É um prazer estar aqui mais uma vez com você no seu canal. Eu quero agradecer assim a presença de todos que estão aí assistindo, os que irão assistir, né? E espero assim que seja um momento assim maravilhoso de trocas. Esse assunto é um assunto muito vasto, sabe? E eu me interessei por esse assunto muito cedo por causa das experiências que eu vivia. Então falar assim dessa realidade do astral, né? É algo que para mim assim é de uma preciosidade gigantesca, sabe? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite e vamos desenrolar aí o assunto. Bom, contando um pouco sobre mim, meu nome é Cássio José Eduardo, mas me apresento muito como Cássio Eduardo, né? Sou terapeuta há 19 anos, sou pesquisador em Dáquila Pesquisas há 19 anos e aprendi muito aqui e ainda aprendo bastante. Eu digo aqui porque eu estou em Ravalon, né? Eu cheguei um pouquinho antes aqui para a atividade de campo, então já estou aqui para os treinamentos, né? E lá na minha infância, eu comecei a viver experiências com o que é chamado do astral. E eu achava que todo mundo interagia, todo mundo interagia. Então, assim, ver pessoas que desencarnaram, né, escutar informações, mensagens, conversar com elas, era uma coisa que para mim era muito comum quando criança, sabe? E essa minha interação, às vezes, eram interações desagradáveis, sabe? Porque dentro dessa realidade do astral, como diz, tem os espíritos zombeteiros, né? Tem aqueles que não querem seguir o processo evolutivo e que incomodam a gente um pouquinho. Só que a gente aprendeu a ter medo deles, mas ter medo mesmo, pavor. E os filmes de terror, então, eles dão assim uma força gigantesca para essa realidade e que não existe essa força, sabe? Sim. E é interessante que alguns movimentos espiritualistas, eles corroboram com esse tipo de informação distorcida e a gente aprendeu a ter medo. Então, se você fala assim de espírito, meu Deus, e eu tenho alguns amigos e amigas que são espíritas, espiritualistas, e que têm medo de espíritos. E aí eu falo, ah, não, aí é demais, peraí, é a tua praia, como é que você vai ter medo? Não, eu tenho. Eu vou para o centro, eu gosto do atabaque, eu gosto dos barulhos tranquilos das águas caindo, mas quando manifesta ali, tô fora, meu Deus, que medo. E aí eu falo O assim, ah, morto mas você é um, falando. eu falo assim, você é um espírita falso, porque você tá, é um morto, né? Porque o morto, a gente aprendeu que o morto tem um poder gigantesco, né? O morto, ele vai lá, o espírito, né? Ele vai lá e entra no nosso corpo. Ele faz a gente fazer coisas que a gente não quer. Ele Né? impulsiona a gente aí para prostituição, para as drogas, sabe? Ele faz a gente fazer coisas. E os filmes, né? Hollywood, então, explora isso, sabe? Como eles querem. Então, assim, são coisas assim tão medonhas que a gente aprende e que, como terapeuta, né, eu vejo assim que a maioria das pessoas que me vêm, né, para tratamentos, elas estão perturbadas com essas informações, mesmo que sejam inconscientes. Sabe? A pessoa fala assim, olha, fica ali 9 minutinhos naquele lugar escuro. Pode ser dentro da sua casa mesmo. Vai para lá, põe uma cadeira, senta lá e fica lá com você mesmo. Só 9 minutos. A pessoa fala, manda eu fazer qualquer coisa, mas não me manda fazer isso. Eu atendo pessoas que são policiais e enfrentam bandidos, sabe? Estão armados lá e eu falo, rapaz, eu não tenho essa coragem que você tem. Não, eu vou, rapaz.
se é coisa de crime, se é um bandido, tal, eu vou atrás dele, perseguição, arma na mão, tiroteio, e tá bom. E você ficaria 29 minutos no meio do mato, só você com você mesmo. Ele fala, pelo amor de Deus, qual que é o medo? Ele fala, não sei, mas eu não fico à vontade. Vamos vasculhar. E quando a gente começa a vasculhar, ele vai lembrar do quê? Do livro que ele leu, de, de espíritos que possuíam corpos, dos espíritos zombeteiros que vinham e faziam e aconteciam, das histórias fantásticas que ele escutava quando criança, os causos que os antigos contavam, sabe? Que o demônio, um ser todo-poderoso, e ele tem a legião dele, toda bem estruturada, para destruir a obra de Deus. Essas pessoas estão com medo desses contos da carochinha. E aí, quando elas se deparam com isso, elas falam assim, eu não acredito que é isso. Eu escutei essas histórias com meu avô, quando chovia, e ele queria fazer com que os netos ficassem todos dentro de casa, a gente gostava de tomar banho de chuva, o vô começava com aqueles cálculos, sabe? O demônio do espírito maligno que entrou no corpo de um boi, e o boi saiu desembestado no meio da mata, correndo atrás das crianças que foram tomar o banho de chuva. Né? E quando o boi se deparou na frente das crianças, o boi ficou de pé. E falou, some daqui, crianças. Às vezes a gente está com 60 anos nas costas, e o que não nos permite evoluir são esses cálculos que a gente escutou quando tinha 5, 7 anos. E no meu caso, eu via esses espíritos. Eu interagia nessa realidade. Eu via. Eu comecei a ir para cemitérios, sabe? Para ver. Eu andava ali nos jazigos. Eu ia lá para o cemitério e ficava olhando ali as lápides. Via aquelas fotos. Como que me encantava essa questão da morte. Eu ia para velórios de pessoas que eu não conhecia. E assim, até a década de 80, finalzinho da década de 80, ainda tinha um hábito de velórios nas casas. Sim. Não tinha ali um lugar específico para o velório. O velório acontecia nas casas. Então, quando a gente via aquele vulco na frente da casa de alguém, a gente já podia saber que o corpo estava lá. Então, eu tinha o hábito de ir lá, pôr a mão na mão do defunto e fazer uma prece. E era a sensação mais estranha, porque gelado, né? É bem geladinho. Quem já pôs a mão num corpo ali, você percebe a coisa estranha que é. Mais ou menos legal, né? É bem legal. Mais ou menos legal. Pois é. Para cada um, né? É uma experiência. Sabe que essa experiência de fazer velório em casa, eu estava num velório de uma pessoa conhecida, e o peso da lamentação foi tanta, mas foi tanta, eu fiquei impressionado, eu era criança. A lamentação foi tanta, mas tanta em cima daquele caixão que quebrou o assoalho. Quebrou o assoalho e o caixão desceu. Tu acredita nisso? Nossa. E, nossa, foi um trauma, assim, muito louco. Claro que hoje eu percebo, entendo o que era aquilo lá, né? Que era uma fonte de energia que o pessoal estava emanando naquele local lá, né? Um peso tão grande. Olha o que é a lamentação, né? Então, o choro, a perda, tudo isso naquele local de tantas pessoas, aquele assoalho, assim, foi uma coisa assim, como diz o outro, paranormal mesmo que aconteceu. Imagina o trauma que não veio na minha cabeça aquele dia. Eu lembro, me arrepiava lá da ponta do dedo do pé até o último fio de cabelo. Pois é. Hoje eu dou risada, né? Mas naquela época foi tenso. Exato. Então, assim, e como eu tinha uma infância muito empobrecida, sabe, com violência doméstica, muitos problemas em casa, eu comecei a perceber que no velório, aquele que está ali, né, o morto, se tornava a pessoa melhor do mundo. Porque ela ia para o colo do pai, ela descansava, ela virava estrelinha, ela era
melhor pessoa do mundo, que ia deixar saudade. Aí eu olhava, né, para as coroas de flores e eu ficava lendo aquelas frases lindas, né, de sua esposa, seus filhos, ótimo amigo, funcionário exemplar, vai deixar saudade. Esse descansou. Essas frases começaram a entrar na minha cabeça, como entender que a passagem era a coisa mais importante a ser feita. E olha só como é implantado na nossa cabeça essa informação. As Ave Marias, elas terminam... A cultura da morte, né? Exato. E se rezam muitas Ave Marias, né? E pelo menos os que eu ia, a grande maioria eram católicos, e cada Ave Maria a gente pede uma boa morte, né? E essa parte da oração da Ave Maria, ela foi implantada depois. É interessante a gente saber, porque a primeira parte é a narrativa do anjo Gabriel, segundo a Bíblia, ave cheia de graça. A segunda parte é bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, também texto da Bíblia, do anjo Gabriel. Sim. Depois, a terceira parte, Santa Maria, Mãe de Deus, é uma definição dos concílios de Nicéia, Constantinopla, que eles precisaram colocar Maria no lugar da deusa, mas ela não era deusa. Ela é a mãe de Deus, a esposa do Espírito Santo, né? Mas ela não é deusa. E o que eles definiram ali? A patrística. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E ainda termina-se com assim seja. Então a gente está pedindo uma boa morte. No nosso inicia hino com nacional... pecadores, né? Com uma culpa já, né? Exato, exatamente. Não pode deixar a culpa e o medo, né? Porque sem a culpa e o medo é impossível ter as religiões do formato que elas estão hoje, né? Penso que as religiões seriam bem melhores sem esse excesso de culpa e medo. Com certeza. Pessoal, deixa eu dar uma boa noite tem gente do Paraguai aqui que deu uma boa noite também. Deixa eu dar uma boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Tem alguém aqui que está te elogiando bastante também, o terapeuta preferido, puxação de saco já. Tá, então... O Cássio é ótimo. Eu brinco, mas ele sabe que é brincadeira. Legal, então sejam todos muito bem-vindos. Pode dar continuidade aí, Cássio, só para deixar o pessoal mais em casa. Sim. Então, essa questão da manipulação, né, e da veneração da morte, nós temos até no nosso hino nacional, né, que a gente adora a própria morte, né? Então, é bonito, sabe? É ensinado sempre assim, que é bonito a morte. E não tem coisa mais certa na nossa vida a não ser a morte, né? A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida. E é isso que a gente fica esperando. A minha maior surpresa foi quando eu cheguei em Dáquila, que o nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, falou que a morte era uma reprova e que nós não deveríamos morrer. Uma vez tivemos um contato com uma ser e ela falou assim, ó, se possível, não morram. E eu ficava chocado com essa informação. Eu ficava até um tanto quanto irritado. Como que eu não vou morrer? Como que eu vou fazer isso? E depois a gente aprendeu que a morte, ela foi realmente implantada. Essa nossa desconexão, né, com o casal criador foi provocada. E as religiões vieram com uma proposta de nos religar. Né, cara? Uma coisa interessante no que você acabou de colocar, essa desconexão, você fica abandonado, né? Quando se diz assim, ó, a única coisa certa na sua vida, é a morte, né? Sim, então, exato. Porque você fica um filho abandonado, digamos assim, que ninguém te acolhe, né? Você não se sente acolhido e não existe ninguém mais que possa te acolher, a não ser você ir lá para o outro lado, né? Sim, sim. E essa situação assim é muito complexa e contraditória, porque a religião, ela vem do nome do latim, que é religare, e que tem o propósito de nos conectar com Deus. A ideia é que se tem que, com o pecado original,
que é outra falácia, né? Nós nos desconectamos de Deus, perdemos a conexão com Ele. Então, a religião, ela vai nos religar, o religare, com Deus. Porém, quando os Anunnakis vêm, trabalham o que eles fizeram, isso é um outro assunto, eles retiram de nós a oitava e a nona camada do campo biomagnético, que é exatamente essas camadas que nos conectam com o casal criador. É como se a gente perdesse o sinalzinho do Wi-Fi, sabe? Só que o que as religiões fazem, elas não fazem o que dizem. Porque a boa parte delas trabalham a questão do medo e da culpa, fazem com que nós esperemos a morte e olhemos para o nosso corpo, sabe, como algo ruim, é carne, abandone isso, porque é matéria, e a matéria, ela te leva a pecar. Você está na carne, a gente escuta muito, você tem que estar no espírito, mas você está na carne. E a gente olha para a carne, para o corpo, como algo nojento, algo que a gente tem que rechaçar. Eu tenho que abandonar isso logo. E até, claro, indo um pouco à frente aí, até quem decodificou, na verdade, dizem que foi Kardec, enfim, né? Eu acredito que houve outros antes dele, houve outras pessoas também, só que não deixaram escritos. Pode ser que a gente encontre textos mais antigos falando do segundo anel, do lado do desencarne, do lado espiritual, digamos assim, né? O casaco velho, né? Que é, o corpo é apenas um casaco velho, né? Que depois que você tira, né, não te faz mais falta, enfim, né? Depois que você perde, não te faz mais falta, né? E aí já começa uma interpretação muito errônea e que isso é aproveitado, né, para jogar, né, para cima das pessoas essa autodestruição, né? Sim, exatamente. E isso falando de espiritualidade, né? Cada uma traz Sim. uma informação, né, de um jeito, mas se a gente olhar para essa questão da reencarnação ou dessa vida fora do corpo físico, né? Os hindus já falavam disso lá no Mahabharata, né, no Bhagavad Gita depois, né? A gente Sim. percebe que outras pessoas, outros povos, né, já divulgavam isso. Se a gente olhar para os persas, né, o dualismo persa, essa visão reencarnacionista já estava ali presente. E depois essa visão reencarnacionista começou a fazer parte também do povo hebreu, bem antes do cativeiro da Babilônia. Então é muito comum a gente conversar com os judeus, inclusive nos dias de hoje, e eles defenderem essa ideia da reencarnação. Mas quando foi que ela foi introduzida dentro do judaísmo? Esse também é um outro assunto, mas é só para a gente entender como que essas informações foram chegando e foram fazendo parte da história de outros povos. É muito interessante também a gente olhar para o povo católico, que tem o pé dentro do espiritismo, do povo católico que acredita em reencarnação, ou o povo cristão pentecostal também, que acredita na reencarnação, né, e na presença dos espíritos. Porém, essa coisa de demonizar, né, essa questão espiritual, a espiritualidade, principalmente os que não estão bem esclarecidos, é um outro problema. Porque a gente tem que acreditar que esse Deus maravilhoso, esse Deus que é amor, como aprendemos, né, ele criou o demônio. Aí vem os teólogos, não, mas ele não criou um demônio, ele que se rebelou. Por favor, isso não é bíblico, né? Isso não tem fundamentação bíblica. Esse demônio, eu tenho uma live no meu canal que eu falo a invenção do demônio, sabe? Vão lá assistir, que eu busco desde o dualismo persa, os cananeus, e como essa ideia do demônio, os próprios gregos, sabe? Com todo o panteão dos cananeus, como essa ideia de demônio foi se estruturando na vida do judeu e posteriormente dentro do cristianismo, né, romano. Porque quando a gente olha para o cristianismo, né, primitivo, a gente não vê essa questão do demônio. Não tem. E muito menos nas religiões de matriz africana. Não tem o demônio. Aí você fala, mas esse povo aí, que fica falando que incorporou o Lúcifer, que não sei o quê, que o Exu é um demônio. É apenas antítese. Somente isso. Sim. Porque é uma forma de resistência. Então, se você diz
que os meus deuses são demônios, eu vou dizer que são, porque assim vocês fogem com medo, eu me firmo e continuo. Então eu vou dizer que tá aqui é o Lúcifer, que o Exu é um demônio, mas se você vai lá para o Yorubá, vai mesmo lá para a raiz, não existe um demônio, um ser assim. O que é o grande opositor da obra de Deus. Isso só tem no cristianismo romano, o cristianismo de Constantino, que não tem nada a ver com o cristianismo lá de JC. Nada. Nada se compara. O cristianismo lá do houve JC é mental. Sim, houve muitas mudanças, né? Pego partes de cada cultura e implementado num livro, né? Se tu olhar ali, tem várias culturas dentro de um livro, né? Então, se dentro do próprio Egito, dentro dos judeus, enfim, não sei o que lá, e lá vai pedrada de situações bíblicas, são várias culturas, são vários povos, né, que é uma miscelânea que foi pego uma parte de cada um e implementado num livro. E com isso, ainda por cima, manipulado ainda, né? Como é que pode, da mesma fonte criadora que cria o amor, né, que seria o Deus, né, da mesma fonte ser criado ali algo para destruir o próprio amor e ficar brigando entre os dois, o amor e o ódio, sei lá, ou o demônio, ou os anjos, sei lá, alguma coisa de sentido que o pessoal fala, não faz sentido isso, né? Exato. Mas como tudo isso é passado para a gente como verdade e a gente não pode questionar, porque são dogmas, né? E é um dogma dentro do cristianismo acreditar num demônio e da legião dele, em toda a obra maligna dele. Então não é possível ser cristão. Um dia eu estava falando com uma cristã que ela dizia, Carlos, mas eu não aceito essa coisa do demônio, eu gosto muito de estar lá na minha igreja e tudo mais, congregar com os meus irmãos. Eu falei assim, nossa, mas isso é muito bom. Aqueles louvorzões gostosos, sabe? Músicas que dizem coisas boas, isso é muito bom. Mas eu falei, mas você sabia? Você não é uma cristã completa se você não acreditar no demônio. Tá faltando, sabe? Tá faltando uma coisa. E aí a gente tem que aceitar que de tal forma Deus amou o mundo que não poupou o seu filho predileto e o entregou à morte. E morte de cruz. Gente, como de tal forma Deus amou o mundo se ele mandou um dilúvio lá no passado e acabou com tudo? E o homem foi privado, sabe, da longevidade, da vida eterna. E aí ele monta um plano de salvação que é falho, porque o Cristo morre na cruz e a gente não é lançado diretamente lá no Éden. Deveríamos, porque o pecado do Adão tirou a gente do Éden. Mas a morte da cruz não nos lançou diretamente no Éden, sendo o próprio Deus que se fez carne, segundo o que está ali na Bíblia. E a gente não pode questionar isso. E aí a teologia vem com o seu embromation, né? Não, é por causa disso, é por causa do sei o quê, e o arrebatamento, e aí vira uma briga entre eles, né? Porque eles não sabem se o arrebatamento acontece depois da destruição, sabe? De todo o caos, ou se o arrebatamento acontece antes. Cada segmento acredita de uma forma. Cada um interpreta de um jeito. Só que só existe céu se houver morte. Sabe? Tem que ter a morte. Não tem o céu sem a morte. Tem a morte. E aí, a igreja estrutura o purgatório para arrancar dinheiro. Uhum. E aí tem o que é o purgatório? Então, essa dimensão, ela foi se estruturando com o tempo. Porque na cabeça dos gregos, né, existia o Hades, que é o mundo intraterreno. Tem lá essa realidade. Aí tem o mundo das águas, tem o mundo do céu. Essa cultura grega, ela começa a fazer parte também da cultura judaica, no século II a.C. Quando eles traduzem a Bíblia para o grego, essa tradução é chamada de Septuaginta. Nessa tradução, eles tiraram a Ástera e colocaram, todas as vezes que aparecia a Ástera no Antigo Testamento, eles colocaram poste, ídolo, lugar de adoração, torre,
arbusto, tudo representando a deusa, para não falar o nome da deusa, porque era um grande pecado. E eles também introduzem, sabe, o que os judeus entendiam de Sheol, que foi uma coisa que veio depois, porque quando a gente olha lá para o século VI antes de Cristo, na construção ali da Bíblia, 586, 584 antes de Cristo, quando eles foram libertos da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, eles começaram então a fazer o compilado da história de todos os povos dali e montar a história deles, a trajetória do herói. E eles foram aos poucos introduzindo tirando de Deus essa destruição, o mal, que Deus era o Deus do amor e o Deus da raiva, da destruição, porque Deus se apresenta assim, eu sou o Deus de Shalom e o Deus do Ra. Dentro da pessoa de Deus, ele era o amor e o ódio. Ele era o caos e o cosmos. E eles perceberam que outros povos, eles tiravam de Deus, Criador, o bondoso, as coisas ruins e colocavam em entidades criadas. E os judeus começaram a fazer isso. A grosso modo, dizendo para ficar fácil de entender. Então, o Satanás não tinha realmente uma figura de um ser todo-poderoso. O Satanás é o opositor. O Satanás é aquele que faz um trabalho junto com Deus ali. No livro de Jó, eu tenho uma live que eu falo a verdade sobre o livro de Jó, que mostra que Satanás ele entra lá no reino, ele bate papo com Deus. E aí, Deus, como é que você está? Satanás fala, e aí, Deus, beleza? Aí Deus fala, e aí, Satanás, tudo bem? Tudo bem. E Deus fala, mas por onde você estava andando? Eu estava andando ali pela terra, dando umas voltas por lá. E você viu alguma coisa interessante, Satanás? A gente percebe que tem uma broderagem ali, sabe? Na narrativa do livro de Jó, entre Satanás Sim. e Deus. E aí Satanás fala assim, eu tenho visto algumas coisas interessantes. Ele falou, você viu lá meu servo Jó? Como ele é firmeza? Ele falou, eu vi. Mas olha, também você dá de tudo para ele. Ele é rico, tem 7 filhos, uma esposa maravilhosa, ele é um homem perfeito. Eu tenho certeza que se eu tirar alguma coisa dele, ele vai te odiar. E aí começa a saga, sabe? Deus vai permitindo, e isso é um problema para a teologia, porque há uma permissão divina para o sofrimento do ser humano. E tanto é que o cerne do livro do Jó é essa frase, Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus por isso. Essa é uma frase que a gente escuta muito nos velórios. Deus Sim. deu, Deus levou, sabe? Bendito seja Deus por isso. É a vontade do Pai. É a vontade do Pai. É assim, sabe? É Então, aquela, como é que se diz? A pessoa ela fica tão impregnada nela a incompetência, né? Ela se sente uma incompetente de não conseguir, de não ter uma reação quanto àquele fato, né? Nem para aquilo que aconteceu e nem para sua vida futura. Então ela tem, como ela não tem o conhecimento, basicamente ela fixa aquela bolha que ela nada pode e ela tem que se lançar sempre ao pai, porque é ele que decide se ela sofre ou se ela não sofre, né? exatamente. E aí fica difícil de entender o amor de Deus. E para entender o que acontecia com a alma, né? Então lá os judeus aos poucos foram estruturando o Sheol, porque eles não tinham, porque na cabeça do judeu lá no passado morreu, acabou. A gente é um sopro de Deus aqui na Terra, e o livro de Eclesiastes é um livro que deixa bem claro isso. Então, se você pegar os 5 livros da Bíblia, os primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não tem vida após a morte. Morreu, acabou. Se você pega o livro de Eclesiastes, ele está confirmando essa narrativa. Tudo acontece debaixo do sol e depois tudo passa e acabou. Aos poucos vai se introduzindo uma ideia de um lugar espiritual, que eles passaram então a chamar de Sheol, ou então o seio de Abraão. Então nasce uma realidade, assim como o Hades, uma realidade espiritual. Só que a igreja, ela demorou para aproveitar disso, porque não existiu o purgatório até o desejo de construir, né, o Vaticano. E para construir bem rápido o Vaticano, aí eles inventaram essa realidade do purgatório, que as almas vão para lá,
que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, e que Nossa Senhora lança lá o rosário e pega as almas, porque a maioria das almas vão para lá, são raras as que vão para o céu, sabe? Então Isso, existe a igreja... isso meio que casa, né, Cássio, com o livro dos mortos dos egípcios, né? Sim, Que, na verdade, eu acredito que aquele livro lá foi um livro totalmente manipulado. Claro que existe muita coisa dentro daquele livro lá que dá para se aproveitar, mas para você, eles têm o purgatório e fica lá aquele Deus com cara de cachorro lá, como é que Anubis, é? Anubis. Anubis tem que pesar o coração, ou tem uma moeda de ouro, ou o Uhum. coração, não sei, a culpa, alguma coisa assim. É quase a mesma narrativa, né? Exato. Então, assim, muitos povos sempre trouxeram uma narrativa desse lugar, uma dimensão, sabe, uma realidade paralela, né? E essa realidade paralela, ela existe. Porém, cada povo, cada cultura, cada religião traz uma narrativa mediante os seus conceitos, né? Aquilo que é verdade para si, ou então a intenção da manipulação. Né? Na narrativa da Igreja Católica, o purgatório é um lugar ali de sofrimento, não chega a ser como um inferno, mas a alma fica ali, né, sofrendo. As que escapam de lá viram uma alma penada. Lembra da alma penada? Ela está Sim, penando, ela tem uma penitência, sabe? Ela está sim. andando. E daí vem a história da loira do banheiro, né? Ela está ali, a noiva da esquina, a noiva que está pedindo carona, mas ela está todo vestido, está ensanguentado. Ela É, ia pro tá louco. casamento dela e morreu. Então ela tá lá, sabe? Brincadeira, viu? Que susto. Eu lembro assim, eu passava cada sufoco por causa da loira do banheiro, sabe? E agora, e agora eu tenho que me deparar com a Janine no banheiro constantemente, sabe? Tu vai apanhar, né? Eu sei que tu vai apanhar depois da Ela tá me live. preparando pra me bater. Dá medo, até hoje, da loira do banheiro, dá medo. Ah, que beleza, hein? Pois é. E Ah, tá esses doido. contos, esses quando ela tá olhando pra minha cara assim, ó, com o óculos na mão e balançando a cabeça, tipo assim, indignada. Pois é. Não, não, não. Essa coisa da Bom, alma penada, depois, depois tu me fala aí como é que vai estar, como é que tu vai estar, se vai estar quebrado ou não, que daí eu posso encomendar os analgésicos para você. pois é, eu quero ver também como é que vai ficar. Então, essa situação, É. assim, é muito interessante porque gera muito medo na gente, né? É coisa Mas, Cássio, de olha só, terror a mesmo. gente a gente estava falando agora, pegando esse gancho aí dos egípcios, o que a gente conhece um pouco da história, da questão dos egípcios, é que eles não tinham a cultura da morte, né? Eles tinham a cultura de se trabalhar dentro das pirâmides, tanto que as pirâmides, os monumentos, né? Eles não eram caixões, né? Não eram cemitérios, mas sim um local de treinamento. Então isso significa que a informação ela é verídica e isso dá para ver em todo lugar, né? Tem no History em todo lugar que os egípcios tinham câmeras especiais que eles faziam treinamentos, né? Que eles tinham acesso a realidades paralelas, a outros mundos, enfim. E isso vem de encontro com o que a gente fala da vida eterna, né? Porque se você tem esse conhecimento, e é um pedacinho do conhecimento que ele está isolado, porque a narrativa maior é que eles trabalhavam para reencarnar. Ao contrário disso, esse pedacinho da história egípcia, das câmaras de treinamento que eles tinham, que hoje já mostram há bastante tempo, não hoje, mas bastante tempo, a função eletromagnética daqueles locais aonde os reis iam, as pessoas importantes iam, para fazer esses acessos assim. Então eles trabalhavam para a vida eterna e não para a morte, como é colocado para a população em si. Exato. Essa egiptologia é uma grande mentira mesmo. Tem um deus grego que é chamado de Thanatos, e até mesmo o estudo do instante da morte é chamado de tanatologia. E quando a gente estuda essa questão, e lá no Egito, ele é o representante Thanatos do Anubis, lá do Egito, que era o deus que estava fazendo toda essa transição, como você acabou de colocar, né? E pesando o coração, e vendo como é que era, e para que lugar que vai.
todo o processo de mumificação usado pelos egípcios mostra exatamente que eles não estavam ali cultuando a morte. Olha, leva o objeto do fulano, era um apego que eles tinham e tal. A narrativa é totalmente mentirosa. Uma vez eu tive uma interação com uma pessoa que tinha acabado de desencarnar e ela me levava para o necrotério, onde estava o corpo dela. E esse cara falava para mim, eu digo que era um cara novo, assim, uns 30, 40 anos, desesperado, e ele falava: eu não estou morto ainda. Existe recurso para me trazer de volta. Eu ainda não Olha que estou morto. E eu falava assim para ele: mas eu não tenho o que fazer por você. Eu, no extrafísico, né? Falava assim: eu não tenho o que fazer por você. Não dá mais para fazer nada. Na concepção dos médicos aqui, você está morto. Essa medicina é uma farsa. Ele estava inconformado. E aí eu comecei a pensar nessa questão da tanatologia. Porque lá no passado, quando eles não entendiam a catalepsia, eles enterravam o cara lá e deixavam até uma cordinha lá para dentro do caixão, porque se o cara Sim. acordasse ali naquela situação, ele tocava o sininho, o coveiro rapidinho ia lá e tirava ele de lá. Porque os caras escutavam o coração, não tinha respiração, põe um espelhinho ali no nariz para ver se não tinha respiração, não tinha. Nossa, imagina como era rudimentar antigamente os equipamentos para saber se o fulano estava vivo. O coração parou, era o instante da morte, morreu. E a catalepsia, até a década de 60, foi um grande problema. Era um tal de fazer a exumação do corpo, o cara estava de bruço, caixão todo arranhado. Então as pessoas não entendiam a catalepsia. E aí o que é que surgiu? O avanço na ciência. Eles começaram então a perceber que o instante da morte não era mais o momento que o coração parava. Porque eles começaram a perceber os sistemas de reanimação, sabe? A compressão cardíaca dava para fazer o cara pegar no tranco. Se houvesse algum descompasso ali, os caras metiam um choque e alinhava tudo, e o cara voltava. Então o instante da morte já não é mais aonde o coração para, é aonde o cérebro para. Só que, Sim. será que o instante da morte no futuro não será outro? Tem um filme que eu gosto bastante, chamado O Quinto Elemento. E aí, Sim, uma fantástico. nave, ela cai na Terra, e aí eles correm para pegar o sobrevivente. Conseguimos, encontramos um sobrevivente. Quando eles vêm, é o pé de um ser que estava dentro de uma bota ainda. Eles arrancam aquele pé, com um pedacinho ali da canela do bichinho, coloca dentro de uma máquina, e a máquina pega ali o DNA e começa a reconstruir o corpo todinho. E depois dá um tranco lá e a mulher aparece vivíssima. Tá lá. E quando eu assisti esse filme, é um filme de mais de 20 anos atrás, e era bem um momento onde eu estava estudando bastante essa questão da tanatologia, e eu pensei, pois é, no futuro, o instante da morte vai ser outro. E isso para eles era a coisa mais comum, não era vista como um milagre. Mas o que a gente vê hoje de reanimação de um corpo, ali naqueles 5 minutos, 8 minutos ali para trazer o cara de volta, isso era um absurdo. Vamos falar, 70 anos atrás. Então os egípcios sabiam que era possível reanimar aquele corpo. Tinha como fazer aquilo. Então, aquele ritual de mumificação, na verdade, não era e não é da forma que a egiptologia nos passa. O instante da morte para eles era outro, totalmente outro, né? Ao ponto assim deles acreditarem desse instante da morte. Então, futuramente, eu imagino que quando o nosso grande monumento escalonado estiver pronto, alguns eventos como esses, chamados de milagres, vão ser as coisas mais comuns da tecnologia. Não tem milagre aqui. Como hoje a gente Sim, vê sim, com tanta certeza. tecnologia que antigamente as pessoas poderiam dizer que era um milagre. É como essa tecnologia que a gente está usando aí, aqui agora, né? Como que isso é possível? Sim. É, até na questão quando Jesus, eles tiram lá da cruz, enfim, levam para aquela câmara lá, na verdade não era um caixão comum, não era um caixão era uma tecnologia, na verdade, que foi colocado lá dentro, alguém lá dentro, né? E foi feito isso, e foi feito isso, né? Que até então, para te ter uma ideia,
há tanta coisa para ser pesquisada ainda, né? Para a gente entender, para a gente conhecer, que no mundo dos espíritos, quando eles trazem os livros, trazem aquele conhecimento nos livros, eles colocam como aquilo como sendo certo, né? E é algo que não condiz com o avanço de tecnologia, dos novos conhecimentos que a gente vai tendo diante das pesquisas do passado, né? Digamos, linkando uma coisa com a outra, não é bem assim o que está nos livros que são psicografados, que são, enfim, canalizados ou coisa assim, porque ali está quase como tudo certo que é aquilo, né? Sim. Eu trago aqui também um livro, o livro que eu li, que é do aquele espírito lá que tem os filmes ali, que esqueci, André Luiz, né? O André Luiz, que é o nome do livro é não sei o que em dois mundos lá, Evolução em Dois Mundos, acho que faz muito tempo que eu li. E aí ele coloca aquela velha questão que o homem leva bilhões de anos, que não sei o que, até virar um germe, até virar um animal, do animal evoluir, o espírito evoluir. Tipo assim, não fecha uma coisa com a outra, entende? Com os conhecimentos que a gente tem do que aconteceu, né, de como foi criado o corpo humano, de como foi implementado as tecnologias, com o que o mundo espiritual traz, dando como certo que isso foi a evolução, digamos assim, a evolução do... Como é que é o nome do cara lá, do macaco lá? Esqueci, ó, a evolução do macaco para o homem, como é que é o nome dele? Do símio, do Neandertal, essa evolução das espécies, do Darwin. A evolução das espécies, então, para ver que quando a pessoa desencarna, ela desencarna o que já desencarna e fixa na mente dela esse conhecimento, que dependendo do nível de vibração onde ela está, que também é um outro universo, tu já vai falar disso também, né? Que o outro lado também tem suas faixas de frequência, que é na frequência onde ele está, não há como evoluir lá. E sim, vir aqui de novo e buscar um novo conhecimento. Sim. Seria mais ou menos Exatamente. Uma coisa que é bem diferente aqui em Dáquila, porque assim, toda manifestação que nós temos aqui com os nossos parceiros, elas são físicas e verbais. Então não passa pelo filtro de nenhum médium. Tanto é que a gente não fica aqui colocando, olha, o médium tal recebeu tal informação, o médium tal recebeu outra. Não, não tem isso, sabe? Então, o nosso contato aqui é físico e verbal, a gente pega o gravadorzinho lá, pode falar, Cê, que eu estou gravando. E depois que a gente grava, a gente senta e vamos fazer a transcrição na íntegra como está. Então, quando essas informações passam pelo filtro do médium, entra uma questão do talento do inconsciente, as crenças ali daquela pessoa. Então, nem sempre também é a informação que a espiritualidade está trazendo. Tem muito ali do médium, das crenças dele, de como tem que ser, né? Então, essa questão, a gente vem se surpreendendo a cada vez que a gente vai conversando com os parceiros. A gente fica, às vezes, meio indignados, né? Com algumas posturas de alguns espíritos ou espiritualidade que ainda tem um desejo gigantesco por bebida, né? Por cachaça, por cigarro, né? E por coisas daqui da Terra, e apresentando-se como um espírito evoluído. Uma vez eu namorava uma moça que ela era mãe de santo, e ela dizia, mas o que vocês vivem lá em Dáquila, ela nunca chegou a vir aqui, né? Mas ela dizia, essas manifestações são os orixás. Eu falava assim, você está confusa. Nossa, mas vocês estão na natureza. Os seres vêm, faz isso, aquilo. Não, mas não tem orixá, não. Eles nunca pediram para a gente arriar um ebó para eles. Nunca pediram um prato de comida. Nunca pediram nada. Eu acho muito interessante o depoimento do Otávio, quando ele diz assim, que perguntou para o Bilu, Bilu, o que eu posso fazer para você? E o Bilu respondeu, nada. Vai Você fazer não o pode, quê? eu não preciso de nada que você me faça. Poxa, eu já tenho tudo. Eu estou dando aqui uma força aí para vocês aí no desenvolvimento, né? Não, É o que eu penso, mais ou menos. um Então, assim, ser multiverso vai precisar de quê? Né? o que eles precisam da gente, né? Não precisam de nada. Então, quando a gente olha para essas realidades do segundo anel, como nós chamamos aqui,
né? Uma vez nós perguntamos para o Bilu, então, quem são essas manifestações? Ele falou, a maioria dessas manifestações são vocês aí mesmo, sabe? Que desencarnam e ficam nessa realidade, que não querem seguir esse processo que você disse agora há pouco. Porque lá no segundo anel, né, o processo de lá é mais complicado. O transmutar de lá, o fazer o salto de lá é mais complicado. Por isso que aqui no Sistema Terra é chamado de plataforma de transmutação. E muitas dessas entidades que aparecem nos centros e tudo mais, eles estão em treinamento. Eles estão completando fases para voltarem para cá. E às vezes eles vão ali, né, defender o arquétipo dali do preto velho. E eu brinco muito comigo, né, que eu falo assim que eu sou um preto velho encarnado. Né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma moça, e ela falou assim, olha, falaram de você como terapeuta, mas eu estava resistindo, eu não queria ir, até que falaram de novo, e aí eu resolvi marcar, e eu vim. Eu falei, você estava com medo? Eu falei, vai sim, você estava com medo de falar com o preto velho, né? Pois você veio, você veio conversar. Então, assim, é interessante que já aconteceu muitas vezes nos centros que esse espírito que se apresenta ali como um preto velho, depois ele falou, gente, eu trabalho aqui nesse centro, acabou, eu não sou um preto velho, então eu não sou um negro que ficou velho lá na época da escravidão, e o único negro que ficava velho na época da escravidão era o negro da Casa Grande. Ele era catequizado, ele tinha que catequizar os negros que chegavam, e por isso ele conseguia ficar velho, porque na escravidão os negros morriam ali com 27, 28 anos no máximo. No máximo, porque ninguém aguentava debaixo de sol e chuva trabalhar naquelas condições. Então o preto velho, ele ainda está catequizando. Ele está mandando fazer o que a igreja manda. E não estou desmerecendo a entidade que trabalha usando esse arquétipo. Mas quem é que está checando para saber se é realmente um caboclo 7 flechas, 7 encruzilhadas? Se é um caboclo mesmo. Se é uma mistura de branco com índio. Quem é ele? A maioria das vezes eles estão cumprindo tarefas que depois eles estão se preparando para reencarnar aqui. E quantas vezes já aconteceu, né, de pessoas que participam de centros serem indicadas para vir para cá, né? A entidade fala, olha, a tarefa aqui acabou. Agora vocês vão buscar lá o Projeto Portal. Na época que era o Projeto Portal, e até hoje acontece isso. Ah, eu estava lá no centro, e a entidade de lá falou que era para eu buscar daquela pesquisas, que eu já não tinha mais nada o que aprender lá. Então, nessa realidade do astral, né, a gente aprende muita coisa, e é importante, e é uma das camadas do nosso campo biomagnético, porque a gente tem a nossa camada que é o físico, que é o emocional, e depois o astral. Então, a gente trabalha o astral, temos que trabalhar o nosso astral. A gente não tem como pegar essa camada e jogar fora. Faz parte do nosso processo evolutivo. Entender a realidade do astral. Temos que entender. E o segundo anel é astral. É o astral. Quando você diz segundo anel, é o mesmo que o pessoal entende como mundo espiritual? Sim, poderíamos dizer que sim. Né? Que a gente entende aqui a Terra como o primeiro anel. O segundo anel, vamos entender, é uma extensão dessa Terra, mas nessa realidade chamada pela filosofia de metafísica, essa realidade fora da matéria. E nessa realidade fora da matéria tem subdimensões, desde os mais evoluídos, como os ascensionados, e esses sim podem se manifestar agora, aqui em Dáquila, e tem aqueles que não estão tão evoluídos, que esses não têm aceleração mental, treinamento adequado para se manifestarem aqui. Né? E isso acontece muito, né, em lugares que as pessoas estão numa baixa frequência, numa frequência abaixo de 14 ciclos cerebrais, e que elas estão ali com drogas, maconha ou bebida alcoólica, qualquer um dos entorpecentes que baixa a ciclagem, ou algum medicamento muito forte. O que acontece? Essa pessoa começa a perceber a presença do astral, mas dessa parte mais atrasada, vamos dizer assim. Os obsessores. Sim. Mas, para isso acontecer, sabe, com o dimensional é mais difícil, por causa da aceleração mental que nós temos, que facilmente estamos acima de 14 ciclos. Facilmente. Então, assim, você falar para um dimensional, não, eu estou passando por obsessão, cara, tem que estar muito complicado mesmo, no sentido de
baixar a frequência. Precisa baixar O muito emocional a tem que estar frequência. realmente bem abalado, né? Sim, o físico debilitado, sabe? Para acontecer isso, que é muito difícil. E o que que faz para tirar a pessoa da frequência do astral? Eu fico vendo alguns terapeutas, e eu tenho uma formação para terapeutas, né? Por enquanto, assim, não fiz muita divulgação, mas eu vou fazer. Já tem uma galera que eu estou ensinando a forma que eu trabalho, para que essas pessoas possam distribuir esse conhecimento. Eu vejo alguns terapeutas muito preocupados com essa questão do astral. É um dos tópicos que eu trabalho na minha formação. Como fazer quando uma Interessante. pessoa está ali com obsessor? Meu Deus! Eu falo, é a coisa mais simples. Não precisamos, sabe, dar rodopios, não precisamos dar pulos, não precisamos dar gritos. Sai daí, demônio maldito! Esse corpo não te pertence! Agora te ordenam! Não precisa de show. Basta você acelerar o campo daquela pessoa. Se essa pessoa fizer alguns exercícios físicos, pular corda, sabe, brincar com os malabares, fazer algumas Sim. palavras cruzadas, sabe, ela acelerar o campo dela, colocar uma música em 432 para ele escutar, ela saiu daquela baixa frequência, a mesma coisa, o rádio está na M e o outro na FM. Você mudou um botãozinho. É a coisa mais Sim. simples, mas eu vejo formações aí para terapeutas falando, olha, quando é o caso de obsessores, a maioria dos terapeutas não querem falar sobre isso, porque é um tema complicado e tal. Eu falo, gente, sem show, sabe? Obsessor, você faz assim, foi embora. Se você está numa alta frequência, cara, não fica nada. Não tem espaço. A gente não precisa de uma formação específica para que os obsessores saiam daquele ambiente ou parem de incomodar aquela pessoa. É algo muito simples, muito fácil. E, Mas, na e verdade, está outro, e todo mundo outra precisando que evoluir. também há muito, como no centro espírita falam animismo, há muito a questão do próprio, das características das personalidades inconscientes que a pessoa tem ali, pode causar um desdobramento de uma personalidade totalmente deturpada de uma outra existência e acabar achando que é uma incorporação e que não tem nada a ver da própria pessoa também, né? Exato, e até Então o tem nome essa, é estranho, incorporação, né? Até esse nome não faz é, sentido. não faz sentido porque nada entra no corpo para atravessar um campo Uhum. é, eletromagnético do ser humano tem que ser uma frequência muito mais alta, né? Porque o nosso Exato. corpo ele está numa frequência, a frequência básica do nosso corpo é 999,923 Hz, uma coisa assim, que é uma frequência ali que o corpo vibra nessa frequência. Um espírito ele tem uma frequência totalmente diferente dessa frequência densa que nós temos. Para ele atravessar esse campo eletromagnético, cara, assim, não tem como ele entrar no corpo, não existe isso. Que existe uma conexão, né, com certos pontos energéticos que daí sim se consegue uma comunicação, né? Aí sim, mas isso é muito raro. Eu digo que é muito raro, em média 60% a 70% do que acontece que as pessoas falam que é espírito. Eu posso dizer que de todo que eu conheço já há mais de 5 anos com apometria, que 60% a 70% é a própria pessoa que ocasiona esses desdobramentos de consciências, né, de tantas existências que ela passou. Ela pode ter sido um drogado, pode ter vivido uma tribo, pode ter passado por é, vários processos, né, de lapidação até chegar no que ela é hoje, né? Porque ela é tudo aquilo que ela passou. Então, ela é tudo aquilo ali e pode ocasionar esses desdobramentos e não sei nada, não tem nada a ver com espíritos, né? Sim. Às vezes é até mesmo os desejos internos da pessoa e que ela tem vergonha de dizer que ela quer aquilo. Então é muito mais fácil ela associar aquilo a algum demônio que ela aprendeu o nome, é o Asmodeu, é a Pombagira, que a Pombagira é para os cristãos, né? É um demônio e que é feminino e que é da prostituição e assim vai indo. Eu me lembro de uma vez, né, eu jovenzinho,
tinha uma amiga, não vou dizer a denominação cristã, mas é essa que tem que casar bem cedo, sabe? 19 anos, começou a namorar 18 anos, para não pecar, para eles não terem relação, o casal de jovenzinhos, eles casam rápido. Rapidinho tem que casar. Então, as que não conseguem casar aos 18, aos 19, aos 20, aos 21, ela já está ficando velha. E aí os meninos também não querem essa, porque ela já está ultrapassada. Não casou até os 18, 19. Essa moça começou a se sentir um lixo. E você imagina, né? Ela passa a puberdade, chega na adolescência, fase adulta, sabe? O corpo tá pedindo o quê? Sexo. Quer beijar na boca, Sim. quer ter prazer, sabe? Quer dar risadinhas. E aí não pode. E aí teve um dia que ela, não aguentando aquela situação, ela rasgou a roupa na rua, ficou nua. Ah, a molecada ficou feliz, né? Então vamos correr atrás dela, vamos ver o que está acontecendo. E ela gritava, eu quero um homem! Eu preciso de um homem! Sabe? E a gente, meu Deus! E aí corre lá e leva ela para dentro da igreja e vão fazer libertação na menina. Que libertação, cara? Vocês já amarraram a menina em um monte de informações distorcidas, de pecado, de inferno, né? Culpa, De né? culpa, de medo. Vocês não podem, eles dizem, você não pode nem se tocar. O seu corpo é o templo onde Deus habita. Então, assim, nós somos coagidos. E aí, quando isso se manifesta, sabe, numa fúria de energia kundalínica, é o demônio. É claro que não é a doutrinação. Não, não são os dogmas. É o demônio. E esse animismo, nossa, como acontece? Como acontece? Muito. Sabe? E interessante, tem muitos agentes psíquicos, né, que são chamados de paranormais, que eles acessam a mente da pessoa. E ele consegue ali manifestar um comportamento igualzinho da pessoa, ou do pai dela. Ah, mas o pai dela falava grego. O que de grego na cabeça ali daquele filho, o filho saiba, aquela pessoa consegue falar grego. Isso é chamado de xenoglosia. Não é essa glossolalia que aparece nas igrejas, não é nada disso. É um idioma mesmo. A xenoglosia é um idioma. E quando manifesta tudo isso junto? Uma telepatia, um animismo e a xenoglosia. Ou é o Deus, ou é o demônio. Dependendo do contexto, ou é Deus ou é demônio. Nunca é o ser humano. E isso que é o problema. Se pode explicar cientificamente ali, né, que é o ser humano que tem esse potencial, é o talento do inconsciente, como é chamado dentro do meio parapsicológico. Poxa, se dá para explicar assim, e por que trazer o demônio? Ou então trazer Deus? Por quê? Não faz sentido. E sabe que as pessoas que têm essa habilidade de captação psíquica, ela consegue, se a pessoa está numa frequência baixa, ela consegue atingir não, captar níveis de personalidade da pessoa de frequências muito baixíssimas. Sim. E ela começa exatamente viver esse personagem. Né? Ela vive esse personagem por um determinado período, né? E até trazer essa... Se a pessoa tem algum conhecimento, estudou algum livro realmente, ela vai falar exatamente a língua que aquela pessoa viveu lá no passado, dessa personalidade da pessoa. Então é muito interessante isso, essas captação, essa habilidade, que é uma habilidade excelente, das pessoas, se elas souberem trabalhar isso, né? De estar captando um nível de frequência, de personalidade daquela pessoa, e aquilo começar a vibrar nela de alguma forma. Pode ser uma frequência baixa, uma frequência alta também, de uma personalidade que fez doutorado em outra existência, por exemplo, né? Sim. Então, eu vejo muito isso. Isso é muito fácil a gente fazer, e fazer essas captações para cura, né? Porque você precisa curar as camadas da cebola, né? Nós somos camadas, né? Então, isso é muito interessante também, o que você falou aí. Tem tudo a ver com a captação psíquica, né? E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu nunca soube disso, eu nunca falei esse idioma. Olha, essa entidade que chegou aqui, ela faz pintura. Eu não, cara, quando eu não estou nessa situação, eu não pinto nada.
Cara, dá para explicar isso. É a mesma coisa quando eu dou treinamento, buscamos as vidas passadas e desenvolvimento de habilidades. Eu falo para a pessoa: olha, se veio uma vida sua que você era um pedreiro, sabe? Uma vida sua que você era um palestrante, você era um profeta, né? Você vai ter que gerar essa frequência para que essa habilidade se manifeste. É tipo um download que você vai fazer. Se você não gerar a frequência, não fizer nada para que aquilo aconteça, fica igual. Então, eu costumo dar o meu depoimento que na escola eu tinha uma dificuldade gigantesca com química. Quando o professor chegava falando da tabela periódica, sabe? Meu Deus do Hum. céu, eu falava, meu, por que que inventaram isso? Cálculo de molaridade. Nossa, que sofrimento. Então, eu fugia de química. Eu gostava de física, mas química não. E quando eu Mas comecei olha todo só. esse treinamento comigo mesmo para desenvolver habilidades e acessar minhas vidas passadas, eu acessei uma que eu era um mago alquimista. E eu tinha um laboratório. Bem-vindo. Sabe? Então, eu falei assim, bom, eu Bem-vindo ao quero time. perfeito. Eu falei, eu quero ver que eu consigo criar. Eu montei um mini laboratório e o que eu tenho de inventos no campo da química é incrível. Sabe, recentemente eu desenvolvi uma tocha, desenvolvi um iniciador de fogo, sabe, com sobras de Olha. materiais, de outros materiais que eu tinha inventado, outros produtos que eu tinha inventado, tinha um resíduo. O resíduo funcionou como combustível para eu criar um outro produto, né? Então, hoje eu olho assim as minhas invenções no campo da mecânica, eu não sou engenheiro mecânico. Eu vejo as minhas invenções no campo da química e não sou engenheiro químico. É, E é o que mais as é pessoas me impressionante, perguntam. né? Então, assim, se isso acontece, né, de uma forma tão simples assim, imagina num estado alterado de consciência, numa aceleração mental gigantesca, onde a pessoa acredita que é um espírito que chegou ali, tomou o corpo dela e começou a pintar quadros e começou a falar um outro idioma, né? Não, não é assim. Olha só, eu li uma entrevista que um repórter fez com o Ford, e o Ford comenta nessa revista que ele conversa com seres corpúsculos, que ele diz, na linguagem dele, seres corpúsculos. E esses seres falavam para ele, davam dicas para ele o que ele tinha que fazer. Eu não sei se seriam seres, como a gente, os translúcidos de realidades paralelas, ou ele tinha esses acessos dessas existências anteriores, o qual ele fazia esse desdobramento de consciência e trazia à tona toda essa informação. Mas é muito interessante. Então, tudo que Ford construiu saiu de algum lugar aquela inteligência dele. Tanto que ele era só apertar um botão, ele tinha quem queria, ele não precisava saber tudo. Né? Mas ele tinha a informação correta. Como é que ele conseguia essas informações? Tendo esses acessos, né? Sim, o próprio, eu estava falando agora há pouco da tabela periódica, e esse russo chamado Dmitry Mendeleev, ou Dmitry Mendeleev, ele, há 2 séculos atrás, na época existiam vários formatos da tabela periódica, mas nenhum deles funcionava muito bem. E o Dmitry Mendeleev, ele falou, cara, eu quero fazer isso, eu preciso. E ele não conseguia, ele é um químico, né, e tal, não conseguia chegar ali num formato. Ele foi dormir, ele sonhou com a tabela periódica do jeitinho que é hoje. Ele acordou, pegou um papelzinho em cima da mesa, ali eu falo que foi um papel de pão. Ele foi lá e com lápis separou todos os quadradinhos com o número de massa de prótons, o número atômico, todos os elementos existentes na época. Ele deixou uma parte debaixo da tabela, porque ele falou, no futuro vão se encontrar e vão se desenvolver produtos novos, elementos químicos novos. E eu já deixei um espaço aqui na minha tabela para vocês colocarem. Ousado, Interessante, né? né? Ousado. Então, assim, meu, onde esse cara buscou isso? Será que foi nos prováveis futuros? Eu mesmo criei essa Será que foi torta. ou foi um espírito que falou para ele? Será que Como quem foi? foi? Será isso daí? Como que foi? E a gente tem essa capacidade de se lançar nessa linha temporal, tanto para o passado, como para os prováveis futuros. Porque o futuro é uma probabilidade. E é um grande Sim, desafio isso. Mas um dia, eu tive uma ideia. Depois que eu criei a tocha, eu falei, poxa, mas e se der o caos? Eu preciso compactar essa tocha com elementos que eu encontre aqui em Ravalon. Eu pensei assim, eu quero encontrar aqui, porque o pó, o resíduo eu tenho, mas para sim. compactar eu preciso de elementos baratos e que eu consiga com facilidade. Aí eu logo pensei assim, se eu pensei isso,
Com certeza eu criei isso lá no futuro. Porque eu sou teimoso, eu me conheço. Aí eu peguei, deitei e falei, eu quero me projetar para esses prováveis futuros. E eu quero ver eu construindo a tocha com uma outra liga, bem mais barata e acessível. E eu vi. E eu logo falei para a Janine, eu vi eu fazendo a mistura. E é extremamente Que doido. simples. Só que o meu laboratório fica em São Paulo. Aí eu fiquei, caramba. Aí a Janine ficava, você tem que montar um laboratório aqui em Rábano, porque a hora que você tem essas ideias malucas, você já vai logo lá e já faz. Pois eu tive que esperar uns 15 dias para ir. Cheguei em São Paulo, já fui correndo pro laboratório e comecei a misturar. Deu certo logo de cara. E eu falei assim, Que legal. caramba! Então agora eu tenho um plano B, de que se porventura faltar o elemento mais chave para compactar a liga de pó, eu consigo com coisas que eu encontro aqui em Ravelin com facilidade. Então é interessante Fibra, né? quando a gente tem um insight assim e a gente se coloca nessa projeção. A mesma porta que você abre para ir para o passado, você abre para ir para qualquer lugar do momento presente e você pode ir para os prováveis futuros. Isso é chamado de retrocognição, simulcognição e pré-cognição. É possível, mas no futuro sempre é um desafio. Sempre é um desafio. Porque E, é muito difícil de calcular, existem muitas variáveis. sim, é que cada passo que você dá, você cria uma linha de tempo, né? Exato. Então, para você dar o passo certo e sincronizar com o passo certo, você tem que estar num equilíbrio e num foco muito, muito forte, né? Mas me diz uma coisa, falando nisso, de visitar o futuro, espíritos desencarnados têm essa habilidade no segundo anel de visitar o futuro ou de saber o que vai acontecer no futuro? Ou o futuro aqui da 3D, o espírito ele não tem essa habilidade, ele não consegue fazer esse acesso? Eu acho muito difícil um espírito ele conseguir calcular isso dessa forma, porque eles, quando desencarnaram, perderam o ectoplasma. E esse Sim, ectoplasma é exatamente algo que desconecta a matéria. E ele também ajuda para que a gente tenha uma outra tecnologia, que é uma tecnologia chamada de alma. Então, nós entendemos a alma como uma tecnologia, a gente chama-se de uma tecnologia bioplasmática, né? Essa tecnologia bioplasmática nos dá condições de desenvolver o que é chamado de habilidades. E transitar nessas realidades extrafísicas e futuras, nessa linha temporal, precisa de vários elementos assim. E o pessoal que está, né, desencarnado, o fato deles terem morrido, então eles não movem um objeto, eles não têm como criar nenhum efeito físico diferente do que mostra aí nos filmes. Década de 40, década de 50, tinha um fenômeno que acontecia dentro das casas espíritas, que era o fenômeno da ectoplasmia. Um médio de efeitos físicos, ele perdia o ectoplasma dele. Parece um algodão doce, parece uma fumacinha branca. Pelos orifícios, se vocês escreverem no Google aí, ectoplasma, né, vocês vão encontrar, ectoplasma, espiritismo, vocês vão encontrar. E aí aquele ectoplasma que saía do médium, ele poderia criar uma fantasmogênese no médium, um fenômeno chamado também de transfiguração, e o médium de efeitos físicos ficava com a cara, de repente, de quem ele quisesse. Ele queria ficar com a cara do Einstein. Estava com a cara do Einstein, com o fenômeno da transfiguração, ou fantasmogênese. Mas, se estivesse ali presente um espírito, ele poderia, então, se apropriar temporariamente daquele ectoplasma e mostrar-se físico. Às vezes só a cabeça, cabeça e tronco, ou então o corpo todo. Porém, aquele ectoplasma é do médium de efeitos físicos, que está encarnado. Aquele espírito não pode se apossar daquele ectoplasma de forma alguma. Não existe lei para isso. Então terminava a sessão, o ectoplasma voltava para os orifícios lá do médium e o espírito ia embora. Então, assim, eu não gosto muito de bater o martelo em algumas questões, dizendo assim, não pode, um espírito não pode ir para os prováveis futuros e acessar a informação de lá e trazer. Por quê? Porque eu não tenho essa autoridade. Eu não sei a ponto. Mas eu tenho as minhas dúvidas que eles consigam.
mediante essas questões que eu estou apresentando aqui, que até mesmo para nós aqui no plano físico, desenvolvendo o que é chamado de paranormalidade, que na verdade são os fenômenos psicofísicos, para nós é desafiador, é difícil. Muito mais para quem perdeu o corpo físico. Outra coisa também, quando se perde o corpo físico, perde-se cerca de 70% das emoções. Isso informações de parceiro. Então, esse emocionalismo que é próprio aqui do primeiro anel, ele não existe no segundo anel. Então, Cássio, o que dizer então de quando há uma incorporação e o espírito, mãe, que saudade de você, mãe! Onde eu estou? Eu sofro muito. Não, não tem isso lá. Ou é o médium que está ali, né, colocando as suas emoções, porque o espírito pode estar falando assim, mãe, eu sinto muito tua falta. Onde eu estou, eu não conheço ninguém. Estou a conhecer, mas, por enquanto, eu me sinto um pouco só. O máximo que pode ter de um espírito é isso. Mas o médium traz toda aquela carga emocional que não existe. Ou então não passa de um animismo. Sabe? Então, se houver um espírito ali e está tendo uma psicografia, o médium está exagerando nessa postura. Ou pode ser somente um animismo. Então, quando se perde esse ectoplasma, perde-se esse corpo físico, perde-se esse emocionalismo que é próprio só daqui do sistema Terra. Esse 100% de emoções. A gente, no começo dos contatos, pensávamos que os seres fossem emocionais como nós, né? E isso lá em 2009. E a gente gritava no meio do mato, seres, nós te amamos! E eles respondiam, amamos vocês também. A gente falava, A maior frieza. credo! A gente falava, esses caras não têm emoção, meu. Tem nem graça. Não tem. E me diz uma coisa, você falou que quando a pessoa perde o corpo, ela perde em média 70% das emoções, isso? Sim. E essas emoções, o que fica gravado na alma delas são as emoções ou são as memórias? O que fica gravado? Tem as emoções, sim. Nesse percentual bem leve, tem. Elas conseguem até gerar um percentual bem leve nessa realidade espiritual ali do segundo anel. Conseguem. E é interessante que essas emoções também elas são combustíveis, que nos ajudam a realizar o fenômeno psicofísico. O medo, a culpa, a raiva, a alegria, a paixão são combustíveis que, bem manipulados, são energias fantásticas. Assim como a energia Kundalini. Então, assim, quando a pessoa perde o corpo físico e ela perde essas, vamos dizer assim, essas tecnologias, realmente realizar o que é chamado de paranormal torna-se um pouco mais difícil. Por isso que a orientação que a gente tem é de não morrer para conseguir fazer o salto daqui, desse corpo físico, com esse ectoplasma, com essas emoções, usar o melhor de tudo para dar o salto daqui, para converter a energia daqui, aquilo que é conhecido como a transmutação. E me responde a minha pergunta ali que eu fiz sobre a alma. O que fica gravado na alma? Fica as emoções ou é as memórias vividas aqui que fica gravado na alma? É interessante que quando se perde o corpo físico, não tem a alma. Né? Se é essa alma da forma que a gente entende em Dáquila, que não é a forma da alma que a gente entende dentro do espiritismo ou então do catolicismo, porque dentro do espiritismo a alma é o espírito encarnado, né? O espírito no corpo físico ele é chamado de alma. A partir do momento que ele sai do corpo físico, aquele espírito passa a ser chamado de espírito. A alma para o cristão é aquela ideia do cristão romano, né, de que quando a gente recebe o batismo, a gente se torna filho de Deus. Então é aquele espírito evoluído, ungido. Então ele é chamado de filho. Na época da escravidão, eles acreditavam que os índios e os negros não tinham alma. Então, portanto, não eram filhos de Deus. Então não adiantaria batizar. Então eles eram marcados a ferro e vão trabalhar, sabe? Então a conotação de alma dentro de Dáquila é diferente.
a gente entende a alma como uma tecnologia. E a partir do momento que a gente perde o corpo físico, no instante da morte, essa tecnologia ela não é mais possível de estar conosco. Essa tecnologia só é possível num corpo adâmico e vivíssimo. E as E naves do existe GNA, para quê? exatamente para a gente desenvolver o que é chamado de paranormal aí fora. Existe exatamente para a gente desenvolver o que é chamado de fenômeno psicofísico em Dáquila. Então, sem essa tecnologia, é difícil desenvolver o fenômeno psicofísico. Sem a alma, a gente perde a conexão com o casal criador? Não, não perdemos a conexão por causa da nossa essência do dimensional, sabe? A gente não perde Sim. essa conexão. Portanto, realizar alguns feitos, algumas paranormalidades fica mais difícil. Por isso que é possível, né, dar um salto de lá do segundo anel para uma transmutação. É possível treinar, agregar um certo percentual de ectoplasma e dar um salto de lá. Então, a nossa alma, para entender aqui, que ela é como se fosse um chip, uma tecnologia colocada no nosso corpo para que a gente consiga atingir um salto quântico, digamos assim, que o nosso corpo, que a gente consiga, é como se fosse uma, um upgrade no computador, né? Colocado ali, Exatamente. tipo, um upgrade no computador. Né? E depois ela não grava nada, ela é apenas esse upgrade aí, né? Que quando o Exatamente. computador, se dá um curto-circuito no computador, terminar o computador, você vai à alma também. Exato. Gostei da analogia. Ficou bom. Exatamente. Então, Não, assim, bacana. e quando o Até dimensional reencarna, eu pensava também, Cássio, que a alma, ela seria, digamos assim, gravada ou transportada para algum lugar, na questão de gravação das memórias, né, e das emoções. Eu achei que acontecia isso na alma também, mas agora acabou o entendimento, brincando melhor o entendimento. porque quando a gente chama em Dáquila de memória cósmica, exatamente essa memória que você está falando das múltiplas encarnações e personalidades que Sim, desenvolvemos nela, todas essas informações, ela está naquilo tipo, o nosso espírito está lá. É uma memória cósmica. Não tem a sim, ver com alma em específico. É como se fosse um outro programa, sabe? Usando essa analogia aí do computador e dos programas, né, dos softwares. sim. Então, assim, seria um outro programa onde fica essas informações. Legal. E na questão, agora eu vou trazer umas perguntas aqui. Na questão do espírito, quando a pessoa diz assim, você tem que evoluir espiritualmente, o que você pensa sobre isso? O espírito é todo esse aglomerado em essência, enfim, existências, enfim, que formam tudo isso, né? É, ele já é evoluído e a gente precisa evoluir a nossa consciência aqui, ou realmente o nosso espírito precisa evoluir? Precisa evoluir. Uma coisa que fundiu meu coco foi um dia que o Idibel, né, falou para a gente que o casal criador está evoluindo. Eu fiquei pensando, meu Deus, eles estão indo para onde? Eu vou alcançar quando? Porque tudo tem que evoluir, né? E aí me vem na mente o Shiva, que ele põe o universo já existia nessa cosmogonia, né, hindu, que já existia tudo, mas estava tudo parado, e aí o deus Shiva começou a dançar, né, com os seus braços e tal, e ele põe tudo em movimento, e tudo começa então numa evolução gigantesca, sabe? Tá tudo evoluindo, não tem nada parado. Que a luz, né, é matéria também, e que a matéria, tudo que é matéria, uma parede, uma mesa, o que for, é luz condensada, e que está tudo acelerado, e que seus átomos ali não se tocam, não estão Sim. colados como a gente está pensando que está. Então, uma coisa mais acelerada facilmente atravessa uma outra coisa que não esteja tão acelerada. Uma coisa mais sutil Basicamente, atravessa aquilo que está mais denso. basicamente, você me diz que quando você perde o corpo também, você para de evoluir.
Não, porque nessa Porque, questão do segundo anel, né, o pessoal que está ali, os ascensionados, eles estão ali em treinamento. Eles seguem ali sim, o seu processo evolutivo, tem estudos, tem toda uma formação. Né? Tem muita coisa que naquele filme lá, O Nosso Lar, né, todos aqueles estudos que tem, as pesquisas que tem e tal, e aquela orquestra para reencarnar, tem muita coisa ali que é verídica, tem muita coisa que sim. funciona. Então, Então está tudo em desde no evolução. segundo anel, desde as baixas, das faixas baixas, de faixas que têm frequências baixas até faixas de ascensionados, eles continuam uma evolução também, digamos, de conhecimento, no Sim, caso. e muitos de nós, né, nesse plano físico, fazemos algumas tarefas nessa realidade de segundo anel, tanto nos lugares mais evoluídos, como nos lugares menos evoluídos. Para eles, nós somos contato. Se a gente chegar lá com o nosso ectoplasma projetado no extrafísico, é como se fosse um ser que chega aqui para a gente para conversar. Fazemos o quê? Interessante. Ajudamos no processo evolutivo deles lá. Agora, quando a gente fala em evolução também em dois mundos, vamos falar nesses dois mundos, primeiro e segundo anel, nós temos aí a malha magnética, né? Que dá uma reduz aí um pouco essa anomalia magnética que reduz um pouco o magnetismo, enfim, essa densidade toda aí e abre espaço para esse véu se rasgar também, ter interação entre o primeiro e o segundo anel. Fica mais fácil para as pessoas terem interação com essa anomalia magnética. Sim, fica mais fácil. E uma vez o Idibel disse para a gente que quando a Lua ela está cheia, e uma lua cheia específica, facilita muito mais ainda a interação, né, com o segundo anel. O Bilu passou para a gente que a Lua e o segundo anel têm uma conexão gigantesca. Gigantesca. Isso me fez pensar nas pessoas que, mediante as fases da Lua, mudavam de comportamento ou manifestavam, assim, uma possessão, entre aspas, né? Que eram chamadas de lunáticas. E os antigos não estavam errados que a Lua tem alguma coisa a ver com todas essas questões das realidades paralelas, no que tange ao segundo anel. Que bacana. E o que, quando a gente fala, quando a gente diz assim que Dark ela tem interação com seres físicos, né? Que a interação é física e não é por canalização, não é espiritual, enfim, nesse sentido. Que ela é física realmente. Agora, como fica com essa anomalia? Vai ter interação com o segundo anel? Será? Ou vai continuar no mesmo as interações físicas? Há Então, possibilidade a informação que. de alguma pessoa estar lá e ter uma interação com um espírito, por exemplo? Então, essa já é uma realidade, né? Então, assim, já aconteceu no passado em casos, assim, esporádicos, né? Então, tem relatos, né? Como o próprio relato do Hernani, que conversou com o avô dele, e quem acabou fazendo toda a ponte foi o Andy. De alguma maneira, Sim. esses espíritos que estão mais evoluídos lá no segundo anel, numa realidade de ascensionados, eles conseguem, de alguma forma, que a gente ainda vai entender como, agregar um percentual desse ectoplasma, que eu falei, que se vocês forem pesquisar, vão encontrar no YouTube, no Google e tudo mais, eles agregam. E ectoplasma é matéria, Sim. entende? Ectoplasma é matéria. Assim como os parceiros. Os parceiros, eles não desencarnaram. Eles já tiveram um corpo físico como o nosso, denso, e eles converteram esse corpo em mais energia e o percentual de ectoplasma, mediante a dimensão que ele está, pode variar de 3 a 7% a quantidade de ectoplasma que um ser transmutado possui. Então, é necessário um percentual pequeno de ectoplasma para que eles possam realizar o fenômeno da materialização. E eles podem ficar densos como a gente, assim, caminhar entre nós dessa forma. Por isso que o nosso contato é físico e verbal. E vai E continuar sendo físico e verbal com a galera também do segundo anel, os ascensionados. De alguma o forma, que eles vão tem a agregar ver, um percentual. o que tem a ver o translúcido com o espírito? Tem a ver alguma coisa ou é o translúcido é numa realidade paralela, o espírito é outra coisa? O nome translúcido é como a gente consegue ver através deles, como eles são como se fossem assim, espelhos, sabe? Que pode variar do âmbar para o preto, para uma forma como se fosse vidro. A gente vê o movimento, o corpo,
sabe? A gente vê através dele, a gente faz uma comparação do predador, quando ele cria aquela imagem, né? Ele fica ali No translúcido, 3D? sabe? Ele fica ali, É. ele começa a espelhar a mata dele. E é diferente os seres, quando a gente vê, parece uma gelatina que nós conseguimos ver através deles. Mas você vê aquele corpo andando em movimento, e eles não têm esse movimento de ombro, eles deslocam. É uma coisa interessante. A gente, quando anda, a gente faz esse movimento, eu estou exagerando aqui e tal, mas os seres, quando eles se deslocam, você não olha se movimentar. É interessante Flutua. isso. Parece que eles flutuam. E você consegue ver através deles também, não importa a tonalidade que eles estejam. Mais para o âmbar, mais para o preto, mais para o prata, é possível ver através dele. Por isso que a gente fala que eles são translúcidos. Dá para ver através dele. Então, na questão de transmutação, eu trago sempre o transmutados aqui, que é para quebrar esse padrão da morte, né? As pessoas entenderem que há alguma coisa a mais e pesquisar sobre isso. A transmutação, ela há evidências de transmutação? Existe evidências de transmutação? Porque às vezes a pessoa pergunta assim, tá, mas existe evidências da transmutação? Que nós conseguimos fazer isso realmente? Existem essas evidências? Então, quando a gente olha para alguns povos que eles simplesmente sumiram, né, porque os arqueólogos, eles conseguem mapear a trajetória de um povo, né, porque tem o cemitério, tem aqui alguns utensílios que ficaram para trás, né? Aí, de repente, o Sim. Vesúvio veio e fritou todo mundo, sabe? Então tem uma história, a arqueologia, eles vão contando a história através dos objetos, das escavações, das datações do carbono 14. Então é possível você realmente pesquisar a trajetória de um grupo. Existe uma tribo chamada tribo Tiahuanaco, que eles simplesmente desapareceram. Os próprios os maias, eles simplesmente desapareceram. Os seus, vamos dizer assim, descendentes acabaram ocupando o mesmo espaço, como os astecas, né? E depois os Os incas. mistecas, os karatecas, né? Exato, exatamente. então, então, o que acontece? Tem algumas histórias assim, que simplesmente alguns povos, sabe, evaporaram. Mas uma narrativa que eu olho e falo, nossa, isso aí para mim é uma representação de um transmutado, é do próprio Cristo, quando ele se transfigura no Monte Tabor e ele conversa com Moisés e Elias. Mas Moisés, ele morreu, segundo a narrativa bíblica, antes de entrar na Terra Prometida. Elias foi levado numa carruagem de fogo, sabe? Há uns Hum, 400, 450 antes de Cristo. Então a gente está falando de gente que morreu ali no Monte Tabor, que Jesus ali está conversando e ele se transfigura. Lembra da fantasmogênese que eu falei? A transfiguração? Ele se sim, sim. transfigura e a narrativa bíblica diz assim, que ele ficou com as roupas tão brancas que nenhum alvejante na face da terra seria possível de deixar daquela forma. E aparece Moisés e Elias. Olha aí, ó, o segundo anel ali, ó, o presente. Ou o pessoal que já transmutou, porque a gente sabe que o Moisés, narrativas aqui dos parceiros, ele transmutou. Mas Elias, ele foi levado a uma carruagem de fogo. Aquilo é uma transmutação. Na narrativa do livro, as roupas de Elias caem. E quem pega tudo ali? O Eliseu, o discípulo de Elias. Então, nessa queda de roupa, porque diz que quando a gente transmutar, quando a gente converter a energia, se a mulher está ali usando um silicone, parece que eles vão cair, vão ficar quicando no chão. Quem está com prótese peniana também vai cair, vai ficar rolando no chão. Miserável. Que vai ser um escândalo. Todo mundo vai Ah, descobrir os rapaz. podres um do outro. Quem tá usando peruca, então já era. Ou então quem tá com a cabeça cheia de pano, que nem eu aqui, ó, parecendo a Emília, Ah, vai sair, vai de black power ou careca. Então diz que vai ser um momento da revelação na hora da conversão da energia. mas olha só. Vai ser uma coisa E, muito louca. Então a gente... além das piadas e da alegria que a gente conta e passa aqui, me diz uma coisa: qual que seria o benefício da transmutação? Porque veja bem, o que o sistema promete para as pessoas? É 10h30, se a live cair, não se assuste, tá? Porque o assunto é longo. Ah,
o sistema prega para as pessoas que elas têm que viver o máximo possível, comer o máximo possível, sei lá, fazer tudo o que tem que fazer aqui em vida porque a morte é certa. E aí as pessoas começam a detonar seus corpos, enfim, suas mentes, detonar tudo isso, né? E vamos pegar o contrário agora. Qual seria o benefício da transmutação para o ser humano? Dessa aceleração, né, dessa conversão de energia, qual que seria o benefício? Tipo assim, o sistema oferece uma coisa, oferece os desejos, enfim, tudo isso. Mas se a gente fosse jogar alguma coisa para o ser humano, tá, mas você tem esse benefício se você deixar tudo isso de lado, não deixar de lado, mas se cuidar melhor, você vai ter esse benefício aqui. Qual que seria? É interessante, né, essa sua pergunta, porque você já colocou um aspecto interessante, porque a gente acaba vivendo a nossa vida dessa forma, né? Eu preciso aproveitar tudo logo, sabe? Eu tenho que comer, tenho que beber, porque a vida passa rápido, e a gente se sujeita a cada coisa absurda por causa dessa ideia que a vida é passageira, que acaba logo, e logo vem a morte, sabe? A gente vai olhar para trás e se a gente não aproveitar, e o que é o aproveitar a vida? Sabe? A gente está em construção aqui em casa, em reforma, e tem pó para todo canto. E eu estava cantando uma marchinha do carnaval de 78 ontem, e a Janine nunca tinha escutado. É o pó, é o pó, é o pó, pó de Guaraná, que saúde que ele dá. E aí fala, bem, aproveita a vida enquanto dura, sabe? Então, É, nessa narrativa dessa música aí, no contexto, vamos pro sexo, vamos pular, vamos comer, né? De forma bem desmedida, porque a vida passa logo. E depois você vai olhar para trás e perdeu tudo. A gente não precisa ficar nesse desespero, porque isso é desespero. E depois, morreu, acabou, como diz Eclesiastes, e como diz os 5 livros primeiros da Bíblia. Morreu, acabou. Assim como diz também alguns racionalistas, ateus, né? Morreu, acabou. Porque essa realidade metafísica, ela é abstrata, cara. Você vai falar de metafísica, você não tem nada depois da morte, acabou. Acabou. Para alguns, né? Para outros, viram os fantasmas todos poderosos aí, que pode vir aqui fazer acontecer, e que hoje na live a gente já desmistificou tudo isso, que não acontece. Não é bem assim. Então, a sim. gente sai desse lugar do desespero e a gente vai para o lugar da esperança. A vida continua. Não tem morte. Isso que os parceiros já falaram para a gente, não existe morte. Existe uma transição de uma realidade para uma outra realidade, mas morte, do jeito que vocês falam aí, então isso não existe. Então a morte não existe. E se nós transmutarmos essa morte que a gente conhece aqui, essa perda do corpo físico, nunca mais vai acontecer. Então nós vamos nos tornar seres eternos. Imagina não morrer nunca mais, não viver essa experiência de perder o corpo físico, você poder se materializar e estar sutil, viajar entre as dimensões, as realidades paralelas, incrível. Assim, outra narrativa bíblica que me chama a atenção e que me remete a essa transmutação, essa conversão da energia, o Cristo transmutado, ressuscitado, sabe? Que ele simplesmente se materializa dentro do cenáculo. E estava lá os apóstolos, menos o Tomé, e aí os apóstolos contaram para Tomé, e Tomé falou, olha, se eu não tocar o meu dedo na ferida dele, não enfiar minha mão do lado onde foi transpassado, eu não vou acreditar. E aí, outra semana, tá lá Jesus, se materializa, e fala, vem Tomé, coloque tua mão aqui nas minhas feridas, introduza sua mão aqui do meu lado, né? Não seja incrédulo, mas homem de fé. Então, por isso que a gente usa essa brincadeira, né? Eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. Ele simplesmente se materializa e desmaterializa a hora que quer. E na explicação dessa energia taquiônica, é exatamente a velocidade do pensamento, que é 27 vezes mais rápida que a velocidade da luz. E Einstein dizia o seguinte, se a gente pegar um objeto, né, não querendo engrandecer Einstein, porque tem essa narrativa, nem acredito que foi dele, e colocar ele 27 vezes a velocidade da luz no sentido anti-horário,
No horário ele vira energia. No anti-horário ele vira matéria. E é interessante, essa energia taquiônica, o táquion é uma partícula hipotética. Assim como há tempos atrás o bóson de Higgs era. E Sim. no grande colisor de hadrons, no LHC, eles encontraram essa partícula que liga tudo. Só que depois eles encontraram mais um monte de coisas. Aí eles fecharam lá em 2012 e abriram o ano passado, no eclipse novamente. Por quê? Eles sabem do que eles estão procurando. Então, essa partícula que hoje ainda é uma partícula hipotética, o táquion, que é a velocidade taquiônica, que representa essa velocidade gigantesca, porque, segundo Einstein, nada caminha mais rápido que a velocidade da luz. Mas teve e tem experimentos chamados de não local, ou não localidade, que eles colocaram partículas subatômicas estimuladas no mesmo tempo a distâncias, e as duas se manifestaram instantaneamente. Então tem muita coisa que caminha mais rápido que a velocidade da luz. Tem muita coisa. O próprio pensamento. E para a gente converter a nossa energia, nós vamos precisar do grande monumento escalonado, nós vamos precisar dominar a energia kundalínica e nós vamos precisar dominar a energia taquiônica. E isso é interessante, né? Bem interessante. Cássio, nós já é quase 11 horas. Eu sei que tu precisa dormir, eu preciso dormir, o pessoal precisa dormir. Eu queria até 1 da manhã aqui conversando contigo. Cara, assim, tudo que tu já passou, assim, sensacional, fantástico, tá? Eu tava aqui fazendo as perguntas para o pessoal conseguir colocar em pesquisa tudo isso que eu perguntei também, tudo que a gente falou aqui, que as pessoas pesquisem, né? O que a gente falou aqui. Então, não fique apenas com essa informação, busque mais informação quanto a isso, né? Porque aqui é só um pitaco que a gente está passando de informação aqui. E tu trouxe informações aqui incríveis. É uma pena, tá? Porque no Instagram a live ela não dura tanto assim como no YouTube, mas a gente marca uma outra próxima live para a gente vir falar mais sobre o monumento escalonado, essa conversão de energia, né, que já é um outro passo. Aqui a gente já falou do mundo espiritual, do desencarne, enfim, agora vamos falar do próximo passo, que é a transmutação, né? E, cara, eu só assim, peço desculpa para você por estar encerrando a live agora, mas realmente a live dura 1 hora e pouco no Instagram e no YouTube lá ela é não sei quanto tempo, lá, quanto tempo ficar lá no YouTube ela é diferente, tá? Então, assim, ó, de coração mesmo, agradeço muito, muito você. Recomendo aí para o pessoal, procurem os canais do Cássio, que é uma palavra para sanar, né, no YouTube. Lá tem muita informação, mas olha, tem tanta informação assim que vocês vão enjoar da cara do Cássio. Né? Tem muita informação mesmo. Procure o canal, uma palavra para sanar no YouTube, que é o canal do Cássio. Eu não sei se você já tem o Casal Terapias também, que também se traz informações fantásticas, incríveis, das terapias que vocês fazem para casais também. Então, isso é fenomenal. E assim, de coração, eu agradeço muito, muito por você ter aceitado o convite. Eu sei o quanto você estuda, o quanto você se aprofunda nos assuntos, quanto você pesquisa também, né? Nos dois mundos, tanto no astral quanto no físico, né? E isso é fenomenal, assim, de coração mesmo. Quero te agradecer aí por tudo que você trouxe e agregou para nós aí de conhecimento, tá bom? Fique à vontade, faça as suas considerações aí. Quero agradecer mais uma vez, Marco Pavão, pelo convite. É um prazer estar aqui com você no seu canal. Sabe, eu quero agradecer a todos os que acompanharam a live, né, que colocaram suas perguntas, que disseram aí boa noite. Eu fiquei vendo aqui os coraçõezinhos do boa noite, o povo interagindo. Muito obrigado, sabe? Eu quero pedir para vocês pesquisarem um pouco sobre o plasma sanguíneo, né, que ele tem uma função de levar os nutrientes, diferente de outras partes ali do sangue, fazer uma pesquisa, porque às vezes a gente faz uma confusão, né, do plasma, do ectoplasma. O plasma, quando a gente olha para essa parte do plasma, é esse gás, e uma comparação que eu gosto de fazer é dessa lâmpada fluorescente, né, que a gente usava antigamente, que um gás impulsionado ali com alguns elétrons faz iluminar-se.
né? E vocês pesquisam depois o ectoplasma, que é exatamente esse fenômeno que acontece dentro dessa realidade espiritual, vamos dizer assim, para contribuir um Tema de pouco mais com a casa, né? pesquisa de Tema de vocês. casa. Exatamente. Uma boa noite para todos, sabe? Contem sempre comigo, eu conto com vocês, estamos juntos nessa caminhada. Bacana, muito obrigado mesmo, Cássio. Um beijo, um abraço para a Janine, tá? Sei que tu vai apanhar Ela depois. tá com a correia na mão apontando assim para mim, Eu sabe? falei, Vai lá, isso. apanhar de leve, só de leve. Até agradeço todo o pessoal que estava assistindo aí, agradeço pelas interações, pelas mensagens também. Não dá para, eu não li todas as mensagens porque eu queria aproveitar ao máximo do Cássio aqui, né? Então, assim, agradeço a todo mundo mesmo, tá bom? De coração. E aproveitem ao máximo dessas informações. Essas informações, elas vão ficar gravadas no Instagram, e também eu vou levar para o canal do YouTube para vocês conseguirem rever essa live e fazer as pesquisas de vocês aí, para não ficar apenas, né, no eu acredito nisso ou eu não acredito nisso, e para você realmente pesquisar. Cássio, um beijo no coração, tudo de bom, um beijo no coração para todos mesmo aí, Beijão. e fiquem na paz, na abundância, na alegria, na prosperidade que todos vocês merecem aí. Feito?